Olá, meu nome é Renata, eu sou diretora-geral e idealizadora do Clube de Leitura Quindim. O vídeo de hoje é sobre um tema que gera muitas dúvidas entre pais e mães e até mesmo entre educadores, que são os livros de imagem. O que são livros de imagem? Por que ler um livro sem texto com as crianças? Como ler esses livros sem textos? Para que faixa etária eles são recomendados? São muitas as dúvidas sobre esse tema. Continua aqui que a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, o que são livros de imagem? São esses livros sem nenhum texto verbal, além dos paratextos, né? O que são esses paratextos? A capa, o texto com título, no verso da capa, na contracapa, ou que algumas pessoas chamam de quarta capa, na folha de rosto. Os livros de imagem, eles são contados pelas imagens, pelas ilustrações, e não pelas palavras. E um exemplo é esse daqui, A Onda, da Suzy Lee. Esse livro mostra a história de uma menina que descobre o mar, as ondas. E primeiro ela sente medo, depois encara a água. E a gente vai vendo essa sequência, no caso esse é um livro de imagem narrativo, né? E conseguimos perceber toda essa história, toda essa narrativa, apenas na leitura de imagens, sem que a autora tenha escrito uma única palavra. Mas por que ler livros sem textos? Se a gente quer incentivar a leitura, livros com textos longos e densos seriam a melhor opção? Não necessariamente. É importante a gente lembrar que a imagem é uma linguagem e a gente também precisa aprender a ler. Quando você olha para a imagem de um livro, você consegue perceber pelo espaço de determinado personagem que ocupa na página, se ele é o protagonista. Você consegue reconhecer os símbolos das placas das ruas. Você lê tirinhas de jornais, memes. Você consegue entender as intenções por trás de uma propaganda. Você consegue compreender, até mesmo em relação à parte estética daquela linguagem, daquela imagem, né? Por que às vezes um cartoon te desperta humor em relação a uma ilustração mais realista, por exemplo? Muitas dessas coisas podem parecer muito natural para você, adulto, hoje, mas ela foi aprendida com o exercício de leitura de imagens ao longo da sua vida. E por não terem um texto verbal como apoio, os livros de imagem eles podem ser muito poderosos para fortalecer essa habilidade, para estimular o pensamento crítico dos pequenos, além de, claro, trazer todo o potencial transformador da literatura. A gente não pode esquecer que a gente vive hoje numa cultura em que a imagem ela é muito importante na comunicação, ela é muito utilizada. Há muitos pesquisadores que chamam o momento que a gente vive como a era da imagem. A gente já teve um momento que foi a era da cultura escrita, né, a era da escrita, em que a informação era muito transmitida por meio da escrita e hoje em dia ela também é transmitida com muita força por meio da imagem, seja por conta das telas, né, da televisão ou dos mais diferentes formatos. E se a imagem é tão importante, é uma linguagem tão utilizada na transmissão da informação, é importante que a gente compreenda melhor essa linguagem, até para que a gente não se torne refém de suas estratégias, às vezes até de convencimento, como acontece muito na indústria publicitária. Então a gente precisa formar leitores de imagens, a gente não pode ignorar e achar que a linguagem escrita, por exemplo, seria superior do que a linguagem visual. A gente precisa entender que são duas linguagens muito utilizadas no contexto contemporâneo, que precisam ser aprendidas para que a gente tenha leitores críticos, leitores de palavras, leitores de imagens, leitores de mundos, pessoas conscientes de como essas linguagens funcionam e de suas estratégias de comunicação, de convencimento e etc., para que elas não se tornem reféns, e sim atuantes e conscientes de todo esse processo pelo qual nos comunicamos. E tudo isso a gente acha que os adultos são grandes leitores de imagem ou aprenderam, mas muitas vezes não. Muitas vezes
os próprios adultos não foram ensinados a lerem a imagem e acabam se tornando muito reféns, inclusive de fake news. Mas para qual faixa etária são recomendados esses livros de imagem? A maioria das pessoas supõe que um livro sem texto escrito será ideal para crianças bem pequenas, ainda não alfabetizadas. Mas como a gente sempre diz aqui no Quindinho, a quantidade de texto de um livro não é proporcional à sua complexidade. Isso é muito importante. Os livros de imagem, eles podem ser aproveitados por crianças de todas as idades e até mesmo por adultos. A gente mesmo acabou de falar que nem todo adulto tem também uma formação que o torna super competente na leitura de imagens. Tudo vai depender do conteúdo do livro, da estética. Existem, por exemplo, novelas gráficas que a gente às vezes envia aqui no clube, que muitas vezes os jovens têm mais facilidade para ler do que muitos adultos. O pessoal que está chegando na adolescência, por exemplo, muitas vezes teve um contato muito maior nessa cultura da imagem, uma formação por vezes mais estruturada do que adultos. Então isso às vezes rompe até com essas hierarquias de competência leitora por faixa etária. E um livro muito interessante para a gente abordar esse tema, um livro de imagem muito interessante, é o Refugiados, que tem as ilustrações do Guilherme Karsten, né? E cujo roteiro foi desenhado pelo William Breman. Nesse livro, a gente acompanha a história do mundo a partir das migrações. Um bebê pode até aproveitar a obra, tentar reconhecer algumas formas, fazer diversas leituras, mas o ponto principal da obra vai ser um pouco mais difícil dele captar, porque ele ainda não tem esse repertório. Uma criança mais velha, ela vai reconhecer as paisagens, como por exemplo as pirâmides do Egito. Ela pode entender a expressão de desaprovação dos moradores locais sempre que chegam novos migrantes e entender que isso vem de um processo de preconceito que ainda está muito presente na sociedade hoje. Então essa questão da faixa etária, ela não é uma resposta simples. Um livro de imagem pode ser um livro sem idade. A gente chama aqui, a gente tem vários livros que a gente manda pelo Quindinho que a gente considera livros sem idade, ou seja, são livros que vão cativar crianças de múltiplas faixas etárias, inclusive adultos. Pode ser inclusive um livro com características que dialogam muito com os bebês, ou pode ser um livro que exige um repertório que apenas um leitor com mais vivência, com mais repertório, mais experiência de mundo vai conseguir alcançar. E aí vem a grande questão de todo mundo quando se depara pela primeira vez com um livro de imagem. Como ler um livro sem texto? Eu preciso inventar uma história? Eu tenho que ler tudo em completo silêncio? Então a gente separou aqui algumas dicas para conversar sobre isso. Mas primeiro eu queria deixar bem claro que a nossa compreensão de leitura, ela vai muito além da alfabetização. Ler não é decodificar o alfabeto. Ler é decodificar o mundo. Então, dito isso, vamos lá para as nossas dicas. Primeiro, devo explicar o que está nas imagens? Olha, não há regra, gente. Se você preferir, você até pode explicar o que você vê nas imagens, a narrativa que você, como leitor adulto, percebe ali. Mas quando você faz isso, você está apresentando apenas o seu ponto de vista. Enquanto a criança pode perceber outros elementos que você, enquanto leitor adulto, por vezes sequer consegue perceber, por uma série de razões. Por exemplo, quando você tem uma página com muitos elementos, por vezes o adulto tende a se concentrar naquele elemento que está em primeiro plano, central na imagem, porque a gente já aprendeu a convenção dessa linguagem, da imagem, de que o que está em primeiro plano no centro é mais importante do que o que está periférico. As crianças bem pequenininhas, em geral os bebês, eles ainda não aprenderam essa convenção. Então, por vezes, eles focam a leitura deles naqueles elementos periféricos. Então, eles percebem uma série de pontos, de elementos daquela ilustração que você, como adulto, com seu olhar já condicionado, não consegue enxergar mais. Por isso que você focar e tentar verbalizar a leitura de imagem pode ser prejudicial para a leitura, mas a troca, em compensação, ela é muito rica.
Além do mais, pensando nessa relação mais horizontal entre adulto e criança, o que isso também proporciona? Você valoriza a opinião dela, você valoriza o olhar dela genuinamente, né? Não de uma maneira condescendente com a criança. Ai, vamos ouvir o que a criancinha tem a dizer. Não, você realmente dá voz, autonomia e importância, porque aquele olhar está trazendo também para você. E aí a gente vai para a segunda questão, né? Que é muito comum entre os nossos assinantes. Devo inventar uma história? Primeiro, que a história já está ali, né? Ela está contada ali, não por meio da palavra, mas por meio da imagem. Então você não precisa inventar, é só você acompanhar a história que está sendo contada por ali. Você pode inventar novas histórias a partir dos livros que a gente lê, pode ser muito divertido. Eu digo inventar verbalmente, né? Mas lembre-se que você está usando uma outra linguagem, que é a palavra, com características diferentes da imagem e que vai trazer outras experiências para aquela leitura. E aí nisso a gente chega para a terceira questão, que é: preciso preencher o silêncio durante a leitura? Porque a imagem, ler imagem é silencioso, pode ser silencioso, uma vez que você não tem um texto ali, uma voz ali que está sendo trazida para aquela experiência, para aquela troca. Isso muitas vezes gera um incômodo, tanto na criança quanto no adulto. Então a gente sempre convida, se você se sentir incomodado com a leitura silenciosa, não se esqueça que a leitura é uma troca. Você pode observar as ilustrações junto com a criança, como a gente colocou no primeiro ponto, cada um trazendo as suas interpretações, pontuando aquilo que lhe chamou mais a atenção, ajudando principalmente para as menores que às vezes acabam se focando em elementos periféricos, né? Você pode ajudar a criança a compreender essa condução da narrativa por um fio central, né? Porque a palavra ela é linear. Quando você tem uma frase, quando você diz uma frase, né, a linguagem verbal, ela tem um começo, o meio e o fim. Isso vai trazer, de certa forma, uma linha guia para a condução daquela leitura, que pode contribuir também ao olhar da criança. Então é isso, gente, as trocas são muito interessantes. Você pode buscar o equilíbrio, não tenha medo do silêncio, mas também não se sinta preso a ele, nem pressionado. Vi um personagem engraçado nas ilustrações, ou um elemento em que aparecem todas as imagens, você pode apontar isso. A leitura compartilhada é um momento de troca. Isso é o mais importante. E troca pressupõe duas pessoas, pelo menos, né? Você e a criança lendo, conversando, observando, sentindo necessidade, traz essa linha guia. Se a criança está mais interessada na condução, deixa também ela seguir, ouve o que ela tem a dizer, aprenda também com o olhar dela as possibilidades de leitura que você sequer tinha percebido. Isso é o mais importante de tudo. E se você gostou de conhecer um pouco mais sobre livros de imagem e como você pode lê-los com a sua família, a gente tem várias indicações de livros de imagem de acordo com a faixa etária na aba Seleções do nosso site. Lá você encontra todos os livros que a curadoria especializada do Clube Quindim, de alta qualidade, já enviou. Você consegue filtrar as obras por gênero literário, por assunto, por faixa etária. Então, se você quiser conhecer livros de imagem para o seu pequeno de 1 ano, por exemplo, é só filtrar por gênero literário, livro de imagem e faixa etária. E aí você encontra todas as opções. Ou, se você quiser para o seu filho de 7 anos, você filtra de 6 a 8 e encontra as nossas indicações para essa faixa etária. E aí, você já conhecia livros de imagem? Já tem algum na sua estante? Ficou animado para ler com seu filho? É um desafio, né? Conta aqui nos comentários pra gente se você quer mais vídeos como esse. Não deixe de conhecer o nosso clube de leitura, o Clube Quindim. Confira aqui no link, ó, tô colocando aqui embaixo na descrição, e aproveita esse desconto especial que a gente está dando para fazer já a sua assinatura e receber todo mês obras como essas maravilhosas, selecionadas pela nossa curadoria. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Até o próximo e boas leituras!